Olá, seguidores. Hoje eu vou fazer um vídeo só falando bem de Gary 11. Os meus últimos dois vídeos acabou que foram muito pesados, tá? Bem pesado mesmo. Teve até um pessoal que achou ruim comigo aqui de tão pesado que eu peguei com Gary 11. Apesar de que não retiro nada aqui das minhas críticas sobre a complexidade aqui do Fundo da Guardia. Mas, enfim, vou fazer aqui uma trégua momentânea, tá? Já no próximo vídeo, volto a apontar as fragilidades, os pontos que eu não gosto aqui em Gary 11. Ok? Então vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E aqui deixar bem claro que não faço as críticas por implicância, tá? Porque realmente essa é a minha opinião. Seria muito mais fácil para mim ficar falando bem de fundos modinha. E se o fundo mudar, eu volto atrás nas críticas que eu faço a HD11. Por exemplo, eu bato bastante também em GGRC, que o pessoal fica falando mil maravilhas do fundo, mas eu tenho que reconhecer que na a emissão mais recente que eles estão fazendo, a GGRC, eles estão com um pipeline ok, tá? De provavelmente bons ativos que se tudo se confirmar mesmo, eu posso vir a começar a mudar o meu discurso, tá? Mas isso aqui depende do gestor. Se continuar fazendo besteira, vou continuar criticando. Ok, então falando aqui sobre o primeiro ponto positivo em GAD 11, o portfólio de renda urbana do fundo. Vou pegar aqui o trecho onde mostra esse portfólio de ativos. Cadê? Aqui, ó. É o portfólio de renda urbana dele, 61%, a parte majoritária do fundo, e um portfólio que eu gosto, tá? Aqui esses imóveis supermercados aqui do Carrefour, do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Mateus, são ativos que têm uma boa liquidez, ou seja, não tem tanta dificuldade assim para você fazer uma venda. Estratégia aqui que eles colocam em prática é uma boa estratégia de você comprar os ativos no atacado, ou seja, comprando dezenas de imóveis aqui diretamente com a empresa, né? E depois vai vendendo esses imóveis no varejo, um a um. Com isso, você acaba obtendo um bom lucro apenas nessa questão de comprar no atacado e vender no varejo. Além disso, esses imóveis, eles não dependem de um contrato para ficar de pé, né? Isso aqui é um ponto muito positivo. Apesar de que acho que a maioria deles aqui possui um contrato atípico, mesmo se tiver esse rompimento do contrato atípico ou a empresa quebrar, o imóvel está lá e tem uma demanda. E aqui o fundo possui a exposição a alguns inquilinos um pouco questionáveis, como o Grupo Pão de Açúcar, mas sem problema, tá? Existe demanda pelos supermercados, né? E tenho certeza que eles conseguem realizar uma troca dos inquilinos com bastante facilidade. Aqui, aqui ó, Grupo Pão de Açúcar. Vamos ver aonde que. Aqui, ó, GPA São Paulo, Santander, Campinas. É realmente só a maioria desses aqui cidade grande, né? Goiânia, Búzios. Então aqui desse portfólio do Grupão de Açúcar, é, que só realmente regiões que a gente conhece, né? Campinas, Búzios. Então é muito positivo isso daqui. Aqui no Siquilinho a gente também possui o Carrefour, que né, volta e meia não tem aparecido como notícias não tão boas, tá? Não o caso que eu acompanho de perto, mas aqui vale o mesmo que eu disse para o Grupão de Açúcar. Não me preocupa se tiver um eventual problema, eles tiverem que devolver algum dos supermercados. Ok? Agora aqui comentar sobre esse imóvel da MRV. Então, um ponto que muitos investidores começaram a ficar insatisfeitos com Galeões e com a Guardia foi o fato deles terem começado a investir em lajes corporativas, né? Fugindo um pouco é, do padrão que o fundo vinha investindo até então. Passando aquela ideia de que pode vir a ficar
algo similar ao que o fundo FTX se transformou, né? De um topa tudo. Tá nem do que tá comprando, o que importa é aumentar o tamanho do fundo e aumentar a taxa de administração. No entanto, eu recebi relatos positivos de moradores de Belo Horizonte que estão no meu grupo do Telegram de holders, afirmando que a região é boa, tá? Que tem uma bastante demanda aqui aonde foi essa aquisição aqui dessa laje corporativa da MRV. Lembrando que a MRV tem como dono o Menin, né, que também é o lado do Banco Inter. Então aqui é um grupo com bastante dinheiro, né, bastante capitalizado. Mesmo que a MRV não esteja apresentando bons resultados aqui já há vários anos, tem aqui tá debaixo do guarda-chuva realmente com bastante dinheiro. Então, ponto aqui bastante positivo. Lembrando que se você tiver interesse aqui nesse grupo de holders, é realmente um bate-papo de alto nível, clique no primeiro link da descrição e assine o plano prêmio, o prêmio de R$ 30 por mês. Ok? Dando prosseguimento aqui, mais um ponto positivo. A diversificação por imóveis. Então, quando a gente pega aqui, ó, nessa tabela na página 16, a gente nota que cada imóvel representa uma pequena parcela da receita. Então, apesar de não termos uma boa diversificação em inquilinos, a diversificação por imóveis é boa, tá? Aqui a exceção fica pelo imóvel da BAT, com 17,3%. Apesar de que já foi bem mais pesado, acho que era 27% até algum tempo atrás. E por falar aqui nesse imóvel em Cachoeirinha, aqui da BAT, recentemente nós ficamos sabendo aqui de alguns projetos gigantescos aqui para esse centro logístico. Então aqui é uma notícia excelente é, sobre esse imóvel, tá? Que uma das minhas preocupações aqui com esse empreendimento é que o contrato está se encerrando, acho que em meados de 2027, é um contrato atípico, né? E que um centro da BAT antiga Souza Cruz, produzia aquele produto que eu prefiro não dizer aqui no YouTube, né? O YouTube é bem fresco. E muita coisa mudou para essa empresa, né? IPI, competição lá com o Paraguai. E eu tinha receio de que esse aqui, que era um projeto para ser um complexo industrial, foi desativado e transformou aqui em laboratório e galpões logísticos. Mas parece que eles têm aqui tem realmente bastante demanda por esses galpões. Inclusive estão pensando em fazer expansão. Então isso aqui com certeza é uma boa notícia para a Gari 11. Ok, vamos aqui para o próximo ponto positivo, é o potencial de crescimento aqui do fundo da Guardia. Meio que o fundo ele tem essa necessidade de diluir aqui esse projeto aqui da BAT, diluir os demais inquilinos. E aqui um ponto positivo é que apesar do momento um pouco mais pressionado aqui da cotação de Gari 11, acredito que o fundo continua sendo. Eu vejo o fundo sendo muito comentado ainda, sabe? Tá sempre na boca do povo. Aqui deixa eu ver como é que tá a evolução da quantidade de cotistas. Vamos ver se aqui, ó. O fundo continua ganhando bastante cotista, né? Aqui no mês de março foram quase 30 mil cotistas novos. Então, apesar do fundo ter perdido aqui o VP, está sendo negociado abaixo do VP, realmente é o fundo que vai conseguir, os juros caindo, vai ficar mais próximo ao VP, conseguir fazer novas emissões, conseguir crescer e diluir algumas posições concentradas. Então, com certeza aqui é um ponto positivo. Agora aqui um ponto positivo que tenho certeza que muitos acham, mas que eu discordo, é a alta liquidez do ativo. E isso aqui para mim é irrelevante, tá? Liquidez é um ponto muito superestimado
pela turminha dos grandes influenciadores, né? Baroni e outros aí que colocassem cabeça que é algo importante. Mas não, liquidez é muito, mas muito menos importante do que outros pontos. Para o investidor sardinha, ele é completamente desnecessário, tá? Prefiro muito mais um fundo sem liquidez, com uma boa carteira de ativos, do que um fundo tranqueira com a liquidez enorme. Ahn, Vamos lá, para mais um ponto positivo aqui de Gary 11 é o gestor ativo, né, promovendo a reciclagem da carteira. Ele não apenas compra, mas também vende ativos, né, colocando lucro no bolso. Com certeza isso é positivo, apesar de que eu sou contra transações como aquela do fundo feeder, né, que basicamente ele vendeu para si próprio, uma coisa muitíssimo esquisita. Mas, enfim, não vou ficar falando mal aqui de Gary 11. A intenção aqui é uma trégua com o fundo, né? Ok. Outro ponto positivo que eu vejo em Gary 11 é a redução de imóveis com dependência de contratos atípicos. Geralmente o fundo tinha uns imóveis aqui para BRF, tinha aqui, é muito citado esse BRF, tinha também aqui aqueles imóveis que da BAT, da Air Liquid, que me preocupavam um pouco, sabe? Mas eles foram diluídos, teve aquele venda do imóvel da BRF, inclusive com lucro. Então, é que a maioria dos imóveis que o fundo tem hoje não dependem de um contrato atípico para parar de pé, não tem essa dependência ruim. Mais outro ponto positivo é a alavancagem sob controle. Inclusive, o gestor ele afirma que a alavancagem do fundo hoje é negativa. Para ser bem sincero, a alavancagem de Gary 11 nunca foi uma preocupação para mim, tá? A alavancagem só é ruim quando você tem uma combinação de imóveis de baixa qualidade com uma alavancagem elevada. Querendo ou não, Gary 11 sempre teve, pelo menos a parcela de imóveis de renda urbana era de boa qualidade. Que para mim a alavancagem sempre foi a questão da complexidade que eles arrumavam aqui, né, com aquelas estruturas não muito bem complexas. Então, esses aqui são os pontos positivos que eu consigo enxergar em Gary 11. Na verdade, tem mais um também, né? A questão do yield. Aqui, Gary 11, que no estou gravando, tá 87. Esse vídeo deve demorar um pouco para ir para a área gratuita. Tô com uma fila bem grande de vídeos a postar. Mas, de qualquer forma, aqui é um dividend yield próximo a 1% ao mês. Então, com certeza, é um yield elevado para um fundo de tijolo. Apesar de que tem que tomar cuidado com aquela questão, né? Do que é resultado recorrente, do que é ganho de capital, algo que a gente não consegue definir aqui para o fundo. Mas isso aqui já entra pelo lado da crítica, né? Então, é isso aqui que eu tinha para falar de vocês de pontos positivos para Gary 11. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.